O Evangelho segundo Mateus, no primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi, e como um novo mestre com autoridade como Moisés, e também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel. Vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel, os quais se sentem ameaçados. Eles não veem Jesus como o Messias legítimo. Para eles, ele é uma ameaça, alguém que distorce a fé, um impostor perigoso. A grande questão que se desenha é: o que vai acontecer entre Jesus e esses líderes religiosos? Essa tensão se intensifica nos capítulos 14 a 20, quando Mateus mostra como as diferentes expectativas sobre o Messias começam a entrar em conflito. Jesus continua a realizar milagres, cura, alimenta multidões, 2 vezes inclusive. Uma dessas multidões era formada por judeus, a outra por não-judeus. O gesto remete diretamente ao que Moisés fez no deserto, ao alimentar o povo com maná. Jesus está repetindo esse ato, mas de forma ainda mais impactante. Ele mostra que seu poder não tem fronteiras étnicas ou religiosas. Ele está formando um novo povo. Para o povo, isso é maravilhoso. Muitos começam a vê-lo como o grande profeta prometido. Mas os fariseus e demais líderes religiosos não compartilham dessa empolgação. Eles têm outra imagem do Messias na cabeça, baseada em passagens como Salmos 2 e Daniel 2, que falam de um rei vitorioso, invencível, que derrotaria os inimigos de Israel e restauraria seu trono. Jesus, para eles, não encaixa nesse perfil. Ele desafia sua autoridade, questiona suas práticas e ensina um caminho que parece fraco demais. Por isso, eles o rejeitam. Começam então a tramar sua morte. Diante disso, Jesus muda de estratégia. Afasta-se das multidões e começa a falar mais diretamente aos seus discípulos. Ele precisa ensiná-los o que realmente significa ser o Messias. No capítulo 16, Jesus faz uma pergunta decisiva: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde com convicção: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta aparentemente perfeita, mas ainda assim limitada. Pedro espera um Messias guerreiro, um rei glorioso. Jesus então quebra suas expectativas, diz que será rejeitado, sofrerá, morrerá e só depois ressuscitará. Ele está assumindo a identidade do Simpício, o servo sofredor. Descrito por Isaías, aquele que salva não através da força, mas pelo sacrifício. Pedro não entende. Nenhum dos discípulos entende. Mas Jesus continua ensinando. Ele fala sobre um reino que funciona ao contrário da lógica do mundo. Um reino onde o maior é quem serve, onde não se responde com vingança, mas com perdão, onde não se acumula riqueza, mas se reparte, onde o mais poderoso é o que se torna servo de todos. Para entrar nesse reino, é preciso renunciar a si mesmo. O caminho para a glória passa pela cruz. Em seguida, Mateus mostra o confronto direto entre 2 reinos, o de Jesus e o das autoridades religiosas de Israel. Jesus vai até Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas entra na cidade de forma inusitada, montado num jumento. Isso ecoa a profecia de Zacarias sobre o rei pacífico. O povo o aclama: Hosana ao filho de Davi. Eles ainda esperam um libertador político. Mas Jesus tem outro plano. Ele vai direto ao templo. E lá cria um verdadeiro escândalo, expulsa os vendedores, interrompe os sacrifícios, denuncia a corrupção do sistema religioso. O templo, que deveria ser casa de oração, havia se tornado um covil de exploradores. Jesus, com essa atitude, está dizendo: a autoridade sobre o templo agora é dele. Isso era imperdoável para os líderes. A partir desse momento, sua decisão é clara: ele precisa ser eliminado. Tentam envergonhá-lo em debates públicos, armam armadilhas, testam seu conhecimento da lei. Mas Jesus responde com sabedoria, calando seus adversários.
Vendo que não conseguem pegá-lo em contradições, eles selam o plano de morte. Jesus, então, profere seu último bloco de ensinamentos. Ele denuncia com força a hipocrisia dos fariseus. Chora por Jerusalém. Lamenta que a cidade rejeite os profetas e agora também rejeite o próprio Filho de Deus. Ele prevê: se continuarem no caminho da violência e da resistência a Deus, Jerusalém será destruída e o templo arrasado. Mas essa não será a última palavra. Jesus afirma que sua morte não será o fim. Ele ressuscitará. E um dia voltará para estabelecer plenamente o reino de Deus sobre todas as nações. Enquanto isso, os discípulos devem permanecer alertas, fiéis à missão de anunciar as boas novas. Na véspera de sua prisão, Jesus celebra a ceia da Páscoa com seus discípulos, mas ele dá novo significado àquela refeição. O pão e o vinho passam a representar seu corpo e seu sangue, que seriam entregues como sacrifício pelos pecados da humanidade. Que ele é o novo Cordeiro Pascal. Logo depois, Jesus é traído, preso e levado ao Sinédrio. É acusado de blasfêmia por dizer que é o Messias, o Filho de Deus. Em seguida, é entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não encontra culpa em Jesus, mas cede à pressão. Jesus é condenado à morte por crucificação, a pena mais cruel e humilhante da época. Mateus faz questão de mostrar: isso não foi uma derrota, não foi um erro de percurso. Tudo o que aconteceu foi o cumprimento exato das promessas proféticas. A cruz era o plano. Jesus não foi pego de surpresa. Ele se entregou voluntariamente. Ele não foi vencido. Ele venceu através do sacrifício. Na cruz, Jesus carrega os pecados do povo. Ele é o servo que assume a culpa alheia. Ele morre como um criminoso, mas reina como um rei. Sua morte inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Depois de sua morte, ele é sepultado. Mas ao terceiro dia, algo extraordinário acontece. O túmulo está vazio. Jesus ressuscita. Aparece a várias pessoas. Os discípulos veem com os próprios olhos. Ele está vivo. No último capítulo do Evangelho, Jesus reúne seus seguidores e lhes dá uma missão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem, ensinem. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Essa é a grande comissão. Jesus agora é reconhecido como o verdadeiro rei, não só de Israel, mas do mundo todo. Seu reino não é limitado por geografia, cultura ou etnia. Todos são convidados a entrar. E essa missão de anunciar o reino é passada adiante, geração após geração. Mateus começa seu evangelho dizendo que Jesus é Emanuel, Deus conosco, e termina com Jesus dizendo: estarei com vocês até o fim. A promessa permanece. O reino continua avançando, e a decisão que resta a cada um é: de que lado você está?